Você já aceitou uma encomenda bem animada, trabalhou dias nela, mentalizou na sua cabeça tudo como ela iria ficar? Parece que ficou mais empolgada do que seu cliente? E aí, no final das contas, acabou que o cliente ficou insatisfeito, ou até mesmo você ficou no prejuízo, ou você esperou um feedback do cliente e ele só pegou a peça e sumiu? Isso não acontece por acaso, infelizmente. E acontece porque a gente pula algumas etapas lá no comecinho, quando tá empolgada com o pedido e acaba esquecendo, deixando passar uns detalhes. Então hoje eu vou te mostrar as 3 perguntas que você tem que fazer antes de você aceitar uma encomenda de costura, tá bom? Então fica aqui no vídeo para eu te mostrar essas dicas. Vamos lá. Quando eu comecei a aceitar encomenda, eu pegava de tudo. A cliente vinha, falava assim, eu quero um vestido com decote quadrado. Eu já aceitava, eu já imaginava na minha cabeça como ia ficar, que eu ia fazer tal detalhe, que eu ia fazer aquilo. Prometia prazo, já começava a costurar, e aí no meio do caminho, às vezes acontecia um problema. Ou às vezes era um prazo impossível que ela queria e não tinha como eu entregar naquele prazo, ou a referência da cliente era bem diferente do que eu imaginei, ou ela tava com uma coisa na cabeça, eu tava com uma coisa na cabeça, e ali o que tava no meio era coisas totalmente distintas. Bom, também pode acontecer, né? Às vezes até mesmo o cliente não imagina o orçamento que você imaginou para aquela peça. Então, eu já perdi tempo, já perdi dinheiro, assim, trabalhei horas no projeto que eu achei que daria um retorno e acabou não dando. E muitas vezes eu me senti mal porque eu não consegui entregar aquilo que as minhas clientes estavam esperando. É um sentimento muito ruim. Então, eu cheguei na conclusão, finalmente, que o problema não tá na costura, não tá, às vezes, no cliente. Tá no que eu fazia e como eu agia antes de aceitar aquela encomenda. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o prazo real? É uma coisa que eu passei a definir, assim, e confirmar com a cliente antes. Para quando você quer essa peça? Muitas vezes a cliente fala assim, pode ser para tal dia. E aí quando você começa a fazer, ela fala, pode ser pra semana que vem. E aí, né, já te quebra. Então eu prefiro sentar e falar qual é o prazo real. Você precisa pra antes disso? Não? Tá, então eu vou entregar tal dia, ou a partir de tal dia. Deixar bem definido já isso no começo. Às vezes a gente pensa uma coisa e o cliente acha que não vai demorar tanto assim, e aí o cliente fica pressionando a gente entra em modo de urgência. Então já deixar tudo bem definido antes ajuda muito a gente não ter dor de cabeça. E aí se o cliente falar um prazo que você já sabe que não vai dar, nem pega a encomenda. Muitas vezes é melhor você não ter essa dor de cabeça, você ter que fazer correndo, acabar não fazendo na qualidade que você esperava, na qualidade que você desejava, e aí acaba sendo bem desgastante, né? Uma peça que era pra ser um lucro, uma coisa boa no seu ateliê, acaba sendo uma coisa bem desgastante. Então, geralmente eu costumo dizer que esse tipo de peça, assim, quando você precisa fazer correndo, não compensa. Segunda pergunta é a referência visual. Essa foi uma pergunta que eu aprendi a fazer depois que eu tive um problema. A pessoa descreveu pra mim como ela queria o vestido, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei assim, perfeito, esse vestido é lindo, vai ficar ótimo. E aí quando eu dei pra ela na prova, não era bem o que ela queria, não era bem o que ela gostava, e aí ficou um abismo, né, entre o que ela queria e o que eu tinha entendido que ela queria. Então eu sempre pergunto, você tem uma referência visual? Você já viu alguma foto de como você imagina? Às vezes a cliente nem mostra pra gente a referência visual, mas ela já viu várias fotos no Pinterest de como ela quer aquela roupa, de como ela quer aquela peça, e ela simplesmente não mostra pra gente. Então pedir essas referências pode te ajudar a entender melhor o estilo que a cliente quer. Às vezes elas não conseguem explicar pra gente direito o que elas querem. Então, quando você vê com os seus próprios olhos a referência, faz toda a diferença pra você conseguir entregar, né, aquilo que a cliente espera receber. A terceira pergunta é, por mais óbvio que pareça, sobre o orçamento. Às vezes eu digo por mim, eu já fiquei muito sem graça de falar o orçamento logo de cara.
Então eu conversava, fazia todas as etapas com a pessoa e depois falava o orçamento. Ou então eu fazia um orçamento muito barato e no final me senti no prejuízo, sabe? Então eu comecei a considerar de verdade qual é o real orçamento, ser bem realista com o orçamento. Quanto tempo eu vou gastar nesse projeto? Quanto de tecido? Quanto eu precisei me aperfeiçoar até aqui para conseguir fazer essa peça, sabe? Quantas provas vão ter? Quantas medidas as medidas precisei tirar da pessoa? Então, porque muitas vezes a gente faz a peça e aí se você é o tipo de pessoa que fala o preço no final, o teu cliente pode até falar, puxa, mas eu achei que era menos, eu achei que era bem menos. E você se sentir, assim, meio mal, né? Por estar cobrando o seu preço, que é justo, né? Que você sabe que é justo. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo de uma calculadora de precificação. Ela te ajuda a precificar o seu preço, né, que você vai vender a sua peça artesanal de uma forma quase automatizada, né, numa planilha do Excel. Então, se você quiser dar uma olhada, você clica ali no canal e você vê esse outro vídeo, tá bom? Então, basicamente, são essas dicas que eu queria dar pra você, tá bom? Ao pegar uma encomenda, primeiro você vê se o prazo é viável para você vê se você tem uma referência visual para ver se vocês dois estão falando o mesmo idioma. Terceiro, você vê se o orçamento é o que realmente você tá imaginando e a pessoa também tá imaginando, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, é só se inscrever aqui no meu canal. Nós temos vídeos de dicas de costura todas as semanas. Tchau!